Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise que questiona praticamente tudo o que se pensava saber sobre o Google. A ideia aqui é tentar desvendar o que está por trás dessa gigante da tecnologia. Essa análise é basicamente a pílula vermelha. É um convite para a gente ver o quão fundo vai a toca do coelho de uma empresa que, vamos combinar, faz parte do nosso dia a dia. Bom, vamos começar pelo começo, né? Por aquela história que o Google sempre fez questão de contar, o mito de uma ideia genial que nasceu lá, num dormitório de universidade em Stanford. E no centro de tudo, claro, os fundadores, Larry Page e Sergey Brin. O autor do livro os descreve não como executivos engravatados, mas como dois freaks da tecnologia. Dois gênios que moldaram a cultura da empresa desde o primeiro dia. E a subida deles foi meteórica. Se a gente olhar essa linha do tempo, em só uma década eles foram de um projetinho de faculdade para uma força global, comprando empresas, criando coisas novas. Eles basicamente redefiniram a internet que a gente conhece hoje. E para guiar todo esse crescimento e, claro, para ganhar a confiança de todo mundo, eles criaram um lema que ficou famoso no mundo inteiro: Don't be evil, ou Não seja mal. Uma promessa bem simples, mas que moldou a imagem pública deles por muito, muito tempo. Essa imagem de empresa gente boa ganhou forma na sede deles, o famoso Googleplex. Por fora, parecia um paraíso para os funcionários. Mas o livro descreve esse lugar de um jeito bem diferente, como uma verdadeira armadilha. A lista de benefícios é quase uma lenda, né? Comida gourmet, academia, lavanderia, tudo de graça. A ideia era bem clara: criar um lugar onde o funcionário não precisasse sair para fazer absolutamente nada. Mas por quê? E é aqui que o autor joga a pergunta no ar. E se todos esses benefícios não forem um presente? E se forem, na verdade, as grades de uma gaiola de ouro? O argumento do livro é que essa estratégia acaba com a linha que separa a vida pessoal da profissional. O objetivo? Maximizar a produtividade. O resultado? Uma cultura que consome a pessoa por inteiro e isola os funcionários no que ele chama de gueto Google. Só que essa estratégia de controle não ficava só dentro da empresa. O livro mostra como, do lado de fora, o Google construiu seu império digital usando táticas, digamos, bem implacáveis. Olha só para este gráfico. Ele mostra o que aconteceu com as ações da Garmin e da TomTom, que eram as gigantes do GPS, logo depois que o Google anunciou o Google Maps, de graça. Um único anúncio. Foi o que bastou para dizimar a concorrência. A acusação aqui é bem séria. É que o Google usa o seu domínio nas buscas para favorecer os próprios serviços. Por exemplo, se alguém busca por um vídeo, os resultados do YouTube, que pertence ao Google, aparecem sempre lá no topo. E a concorrência fica sufocada. A missão oficial do Google sempre foi organizar a informação do mundo. Mas o que o autor argumenta é que a empresa foi muito além. Ela passou a se apropriar dessa informação, controlando quem acessa o quê e construindo assim um monopólio silencioso. E isso tudo leva a gente a uma pergunta que é fundamental. Se tantos serviços do Google são de graça, qual é o preço que a gente paga por eles? A resposta, segundo o livro, é aquela máxima do mundo digital. Se o serviço é de graça, o produto somos nós. Ou, para ser mais exato, os nossos dados. Pensa em cada serviço como se fosse um sensor. A busca sabe o que nos interessa, o Gmail lê as nossas conversas, o Android sabe onde estamos e o YouTube sabe do que a gente gosta de assistir. Juntando tudo isso, eles criam um perfil absurdamente detalhado sobre cada pessoa. E essa coleta gigantesca de dados, claro, já gerou escândalos. Como aquela vez que os carros do Street View foram pegos coletando dados de redes Wi-Fi privadas. Ou quando o Google Buzz expôs os contatos de e-mail de todo mundo sem permissão. Tudo isso abalou e muito a confiança do público. O próprio ex-CEO do Google chegou a falar sobre uma linha assustadora, uma fronteira de privacidade que a empresa tenta não cruzar. A questão que o livro deixa no ar é: quem é que decide onde essa linha fica? E por que parece que ela está sempre se movendo a favor do Google? Então, ok, juntando todas essas peças, qual é a grande conclusão do livro sobre o poder do Google? Seria um monopólio como os outros que a gente já viu? A análise diz que não. Não é um monopólio que usa a força bruta. É um tipo de monopólio amigável. Ele não força ninguém a nada, mas nos atrai com produtos tão úteis e de graça que nós mesmos entramos voluntariamente na caixa deles. Essa metáfora aqui resume bem o argumento central.
Os serviços tão úteis do Google nos mantêm satisfeitos, distraídos, enquanto os nossos dados e o controle do mercado estão sendo levados. O resultado disso tudo é uma empresa com tanto, mas tanto poder, que um advogado citado no livro diz que ela pode, na prática, escolher quem vence e quem perde em quase qualquer mercado da internet. E isso nos deixa com a pergunta final, talvez a mais importante de toda essa análise. A gente sabe que a missão do Google é organizar a informação do mundo, mas no fim das contas, quem organiza o Google? A reflexão fica no ar.